Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um momento de estudo. E para isto e por isto aqui nos encontramos para darmos continuidade às nossas reflexões com base no livro dos Espíritos. Hoje aqui nos encontramos e agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus em especial e acima de tudo pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor da vida nos concedeu e colocou sob a nossa administração. E aí Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos enviou Jesus para nos ensinar a nos tornarmos bons administradores, conhecendo a verdade, buscando constantemente conhecer a verdade para alcançarmos a nossa libertação e nos tornarmos bons administradores dos patrimônios divinos que nós temos à nossa disposição, o nosso corpo físico, a vida como patrimônio maior, todos os patrimônios físicos que nós temos à nossa disposição e que não são nossos, estão apenas sob a nossa administração. Por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros, mensageiros do Cristo, que constantemente estão conosco, nos auxiliando através das boas intuições para fazermos boas escolhas para a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês que aqui se fazem presentes, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, como havíamos dito, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Dando continuidade a estas reflexões, hoje trouxemos a questão de número 40. Questão de número 40, que se encontra na parte primeira, no capítulo 3º da criação, mais especificamente sobre a formação dos mundos. Então estamos refletindo sobre a formação dos mundos. E na questão número 40, Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos amigos se os cometas são, neste caso, condensações da matéria, mundos em vias de formação? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que isto está certo. Até certo ponto, isto está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles, como se acreditava naquela época, como se acredita até os dias de hoje. Aí eles acrescentam: refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então aqui eles respondendo a Kardec e a todos nós sobre estes mundos em vias de formação, que isto está correto. No entanto, sobre a questão da influência deles na nossa vida, conforme vulgarmente se acredita, não é bem assim, apesar de influenciarem, porque são campos magnéticos em movimento. Então aqui ele nos fala que estes corpos celestes influem, sim, até certo ponto, nos fenômenos físicos, no ambiente onde nós nos encontramos, aqui na natureza, aqui no mundo físico, mas não da forma que vulgarmente se prega, se acredita que eles influenciam
ou até mesmo em se fazer certos pedidos quando se vê algum corpo deste em movimento no espaço, em especial durante a noite. Então aqui os espíritos amigos deram esta resposta a Kardec e aprofundando estas reflexões acerca destes viajantes siderais, buscamos nas palavras dos espíritos amigos, com o amparo, com o esclarecimento destes sábios da espiritualidade, por nome, neste caso por nome Miramês, um espírito de sabedoria, que através do médium João Nunes Maia nos deixou belíssimos esclarecimentos, belíssimos estudos, ampliando estas reflexões das questões, uma por uma, de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, nesta coletânea que tem como nome Filosofia Espírita, no volume de número 1, capítulo de número 40, que é exatamente o número da questão que estamos refletindo com base nela hoje, a questão que trouxemos para as nossas reflexões, viajantes siderais. Então, Miramês ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira, que tudo o que existe tem objetivos na área do seu domínio. Então, tudo o que existe no universo, sem sombra de dúvida, que não é inútil. Tudo tem um objetivo nobre, tem uma finalidade nobre. Então, aqui ele nos fala desta forma que tudo o que existe tem objetivos na área do seu domínio. A ignorância é que desmerece os valores que correspondem ao objeto na sua valiosa missão de ajudar. Então aqui Miramês se referindo a estes viajantes siderais que eles têm como objetivo, um dos objetivos nobres, esta missão valiosa de ajudar, mesmo que seja no silêncio da sua própria vida. Então, mesmo no silêncio, eles têm como objetivo auxiliar, ajudar na construção enorme da casa do Pai. Então, aqui ele acrescenta que aos cometas a que aqui nos referimos como viajantes siderais, foi dado um trabalho no roteiro que lhes cabe passar de purificação da matéria. Então aqui Miramês lembra que estes corpos celestes, estes viajantes siderais, têm como missão purificar a matéria, auxiliar na purificação da matéria no trajeto ou neste roteiro por onde está definido por leis universais de eles passarem. Isto é feito em cadeia. Eles desprendem algo em sequência por onde andam, para que o próprio fluido que se estende ao infinito se transforme e se alinhe, retornando às posições desejadas pelos engenheiros siderais em plena coerência com a vontade maior na formação, quando necessária, das gênese das próprias galáxias. Então aqui Miramês nos informa que estes viajantes siderais, eles não estão viajando no universo, no espaço sideral ao acaso e que não tem nenhuma missão nobre, não tem nenhuma finalidade, que eles têm como missão, como finalidade, auxiliar na purificação da matéria, auxiliar e transformar a matéria em que ele se alinha ou por onde ele passa, e dependendo das posições ou das posições desejadas pelos engenheiros siderais, em plena coerência com a vontade deles, na formação, quando necessária,
dos genes das próprias galáxias. E ainda ele diz que os semelhantes atraem semelhantes. É uma lei universal. Quando se dá o primeiro toque pela vontade divina, o resto se faz na vigilância dos espíritos luminares, mas sob a lei dos iguais. E quando a vida de um cometa chega ao término, ele é induzido, se assim podemos usar esse termo, para os buracos negros, caldeirões cósmicos de formulação da matéria. É o nada se perde, ou seja, é aquele nada se perde, tudo se transforma na expressão divina da verdade espiritual. Então aqui ele nos chama a atenção que quando a vida de um cometa chega ao fim, tipo assim, a sua tarefa, a sua missão chega ao fim, ele é induzido ou ele é conduzido a estes caldeirões cósmicos de reformulação da matéria, para a transformação da matéria, já que nada se perde, tudo se transforma na expressão divina desta verdade espiritual. Então aqui ele nos fala inclusive desses chamados buracos negros que a nossa ciência humana já estuda há bastante tempo. E aí ele acrescenta que há muitos que sempre perguntam a respeito da influência dos astros sobre todas as coisas. E nós entendemos que nesta hora deveremos falar alguma coisa que estiver ao nosso alcance. Então aqui Miramês nos chama a atenção sobre estas influências dos astros sobre todas as coisas e sobre tudo que existe, sobre todos nós que aqui nos encontramos no ambiente físico da Terra. E aqui ele diz que irá falar alguma coisa de acordo com a sua condição, de acordo com aquilo que estiver ao seu alcance, já que, conforme ele diz aqui, ele não é detentor de toda a verdade, mas apenas de uma minúscula parte da verdade. Ele é detentor de pouco conhecimento, comparando-se com todo o conhecimento em relação ao universo. Então ele diz que todos nós não escapamos das influências astrais. Então aqui ele nos chama a atenção sobre aquela chamada influência dos astros, que de uma certa forma, mais ou menos elevada, nós sofremos estas influências e que nenhum de nós, sejamos na condição de encarnados ou desencarnados, escapamos destas influências. E é neste sentido que Jesus nos falou com propriedade nestes termos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui ele nos chama a atenção e faz referência mais uma vez aos ensinamentos de Jesus, nos faz referência àquela expressão usada por Jesus sobre a necessidade de conhecermos a verdade, que a verdade nos libertaria. Ou seja, é preciso, na condição de seres imortais, vivenciando aqui uma experiência humana, seja aqui vivenciando esta experiência humana ou fora desta experiência humana, ou seja, no mundo espiritual, é preciso constantemente buscarmos o conhecimento, buscarmos este aprofundar em relação às coisas do universo, conhecermos a ciência do universo cada vez mais, porque conforme ele diz, o espírito altamente evoluído influencia os astros e não é influenciado por eles. Então, à medida em que nós formos crescendo espiritualmente, nós não sofreremos a influência dos astros, mas sim influenciaremos eles. Da mesma forma que o espírito, quanto mais esclarecido, sofre menos a influência da matéria, do corpo físico, e pelo contrário, a matéria é que é influenciada, ou melhor, dominada pelo espírito.
Porque na nossa condição evolutiva, a maioria de nós que aqui nos encontramos no corpo físico, somos altamente influenciados ou quase dominados pela matéria. Então, à medida que formos nos esclarecendo, assim como ele usa aqui o termo evoluído, ao invés de ser influenciado pelos astros, nós influenciaremos os astros, assim o nosso corpo físico. Quanto mais esclarecido, menos influência sofreremos da matéria e mais dominaremos a matéria. E ainda ele diz que quanto mais evoluído o espírito, ele passará à condição de comandar os astros e não ser comandado por eles. Quanto mais evoluído for o espírito, ele passará a dominar os astros e não ser dominado por eles. Então é preciso, conforme ele fez referência anteriormente, buscarmos este conhecimento, atendermos à orientação de Jesus e buscarmos este conhecimento da verdade, para sairmos desta condição, conforme ele lembra, para sairmos desta condição de influenciados pelos astros e passarmos a influenciar os astros, sairmos da condição de comandados pelos astros para comandantes dos astros, sairmos da condição de dominados pelos astros à condição de dominadores dos astros. E aí ele acrescenta que essa é a verdade. Então é essa a verdade sobre a qual Jesus nos chamou a atenção, sobre a necessidade de conhecermos este domínio através da nossa evolução. E ainda ele diz que, todavia, o magnetismo astral, desprendidos dos corpos celestes, tem o seu quinhão de domínio em todos os roteiros da natureza até o homem, se esse ainda não tiver condições de se libertar pela verdade. Aqui mais uma vez ele volta a fazer referência a esta necessidade de buscarmos a nossa libertação pelo conhecimento da verdade. Porque conforme ele lembrou que este magnetismo nos influencia muito e cada vez mais nos influenciará ou continuará nos influenciando quanto menos for o nosso esclarecimento. Quanto maior for o nosso esclarecimento, quanto mais libertos da matéria nós nos encontrarmos pelo conhecimento da verdade, menos influência sofreremos deste magnetismo. Então é por isso que ele nos chama a atenção para esta necessidade de conhecermos a verdade. E aí ele lembra, vejamos, quando um cometa se aproxima da Terra, causa desastres ecológicos na natureza e pecuária. Então aqui ele nos lembra que quando um astro se aproxima, quando um cometa se aproxima da Terra, pode causar desastres ecológicos, desastres naturais na lavoura e na pecuária. Às vezes, desprende um magnetismo inferior por onde passa, atingindo os meridianos terrenos, de sorte a perturbar o equilíbrio da vida. Então aqui ele nos chama a atenção que estes cometas, ao se aproximarem da Terra, podem causar todo este transtorno na lavoura, na pecuária, perturbar o equilíbrio da vida. Quanto mais equilibrados, quanto mais esclarecidos os seres humanos se encontrarem, menos influência sofrerão destes magnetismos desprendidos por estes cometas ao se aproximarem da Terra. Assim, nos esclarece o espírito Miramês, porque o organismo, diz ele, o organismo humano igualmente é afetado por esse viajante sideral, porque o corpo humano é semelhante à Terra, como se fosse uma sua miniatura. Então, se ele, o cometa, influencia com o seu magnetismo o planeta Terra,
causando inclusive, igual ele diz, desastres ecológicos na lavoura e na pecuária, como o nosso corpo físico, a sua formação é muito parecida com a formação da Terra, é como se fosse uma Terra em miniatura, um mundo em miniatura, conforme o termo que ele utiliza, é uma sua miniatura. É por isso que nós, na condição de corpos físicos, os corpos físicos sofrem esta influência, deste magnetismo dos cometas, quanto mais eles se aproximem da Terra. E aí ele diz que o espírito conhecedor destas leis, mesmo encarnado, se defende por métodos inúmeros, a sua própria conduta formará um campo de força, de defesa em torno de si, queimando esses resíduos astrais pela força do amor, em cadência, criando como que uma área viva de amparo em seu redor. Então aqui ele nos chama a atenção que o espírito, quanto mais conhecedor das leis que regem o universo, das leis naturais, ele se fortalecerá. Quanto mais esclarecido, ele mais equilibrado se encontrará, mais força ele terá, mais equilíbrio ele terá. E aí ele diz que a sua própria conduta formará um campo de força, em que neste campo de força ele terá a sua defesa, queimando esses resíduos astrais pela força do amor em cadência, como que uma área viva, de amparo em seu redor. Então aqui, pelo equilíbrio, através do conhecimento da verdade, cada vez mais nos libertando desta prisão onde verdadeiramente nós nos encontramos, que é o corpo físico, menos influência nós sofreremos deste magnetismo desprendido por estes cometas. Assim nos esclarece o espírito Miramês. E aí ele diz que a caridade é um dos meios que nos ajuda a nos proteger destes inimigos astrais. Então, a caridade, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, é o caminho, é este único caminho que, através dele, nós alcançaremos a chamada salvação ou a libertação, caridade e humildade. Eis o único caminho para a salvação ou para a libertação. Então aqui é por isso que ele nos chama a atenção que a caridade é um dos meios ou o único meio que nos ajuda a nos proteger destes inimigos astrais, ou seja, das suas influências magnéticas. Quanto mais caridade nós praticarmos, quanto mais equilibrados nós nos encontrarmos, menos influência nós sofreremos deste magnetismo desequilibrado emanado por estes corpos celestes, conforme que ele nos fala. E ainda ele diz, também os cometas são chupões da poluição magnética, descarregam a atmosfera do planeta situado em sua rota. Então aqui ele nos chama a atenção mais uma vez que eles fazem também este trabalho de limpeza, em muitas situações nos trazendo problemas em relação, conforme ele disse anteriormente, causando até mesmo um desequilíbrio aqui no nosso ambiente terrestre, na lavoura, na pecuária, mas eles realizam um trabalho de limpeza no ambiente terrestre onde nós nos encontramos, descarregam a atmosfera do planeta situado em sua rota. Esses corpos, diz Miramês, esses corpos celestes não vêm somente com uma função. Como não nascemos na Terra,
somente para procriarmos, nem somente para nos alimentarmos. Somos marcados pela lei para uma infinidade de coisas úteis, objetivando o aprimoramento espiritual, o despertamento para Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que estes corpos celestes, assim como nós que aqui nos encontramos na Terra provisoriamente, que não viemos para a Terra apenas para nos alimentarmos e procriarmos, temos muitas tarefas a serem realizadas, muitas missões a serem realizadas para o nosso aprimoramento espiritual e o despertamento para Deus. Assim, estes corpos celestes também, eles têm outras funções que nós desconhecemos ainda. Então é por isso que ele nos diz que eles não vêm somente com uma função, assim como não nascemos apenas para nos alimentarmos e procriarmos aqui na Terra. E aí ele diz que não estamos querendo esmorecer quem estuda os astros. Certamente que não. Todo estudo é nobre, desde quando tenhamos nobreza de sentimentos. Então aqui ele traz estas referências em relação aos astros, em relação aos cometas, e aí ele chama a atenção que não está aqui querendo esmorecer quem estuda os astros. Certamente que não, porque todo estudo é nobre, desde quando tenhamos nobreza de sentimento. Então, se temos nobreza de sentimento quando estudamos, sem sombra de dúvida que todo estudo é nobre. A verdade está em tudo palpitando, dependendo da sinceridade de cada criatura, em se buscando o que lhe serve para a aproximação da felicidade. Então, a verdade está em tudo, ou seja, em tudo em que buscamos com sinceridade, com sentimento nobre, ali está a verdade. E é por isso que Jesus nos disse: conhecereis a verdade. Então, se buscamos, se estudamos com sentimento nobre, em tudo está a verdade palpitando, dependendo da sinceridade com que buscamos esta verdade, e esta verdade está à disposição de cada criatura, em se buscando o que lhe serve para a aproximação da felicidade. Mas é bom que não nos esqueçamos do estudo das leis espirituais. Então aqui ele nos chama a atenção que além de estudarmos as leis materiais, ou seja, as leis que regem a matéria, é preciso que estudemos as leis espirituais, de procurarmos o Espírito e a verdade na condição de filhos de Deus, que o Senhor dar-nos-á a chave para que possamos abrir as portas do saber e do amor. Então, se buscamos com sentimento nobre, se buscamos realmente, através do estudo, este conhecer a verdade com sinceridade, com nobreza de sentimentos, ele nos diz que nós, na condição de filhos de Deus, receberemos de Deus a chave para que possamos abrir as portas do saber e do conhecimento. É por isso que Jesus nos chamou a atenção: batei à porta e ela abrir-se-vos-á. Então é preciso buscar constantemente, com nobreza de sentimentos, este conhecer a verdade, bater à porta através do nosso esforço nobre e sincero, porque as portas irão se abrindo, porque Deus irá nos fornecendo as chaves através deste conhecimento para esta iluminação que tanto precisamos. E aí Miramês encerra dizendo o seguinte: que possamos no amanhã ser viajantes siderais, mas somente fazendo o bem com as marcas da eternidade. Então todos nós aqui nos encontramos nesta condição de viajantes do universo, e aqui ele nos chama a atenção que todos nós possamos no amanhã ser viajantes siderais,
mas somente fazendo o bem. Então, que possamos, nesta condição de viajantes siderais, buscarmos constantemente fazermos somente o bem com as marcas da eternidade. Porque nós temos a eternidade pela frente. Apesar de, em muitas situações, fazermos esta afirmativa de forma errônea, que somos seres eternos, em verdade, nós temos a eternidade pela frente. Em verdade, nós somos seres imortais que temos a eternidade pela frente, porque ser eterno e ser imortal é bem diferente. Porque ser eterno é aquele que não teve começo e não terá fim, e não tem fim. E somente Deus é assim. Nós um dia tivemos começo, um dia nós saímos das mãos do Criador. Então não somos eternos, mas temos a eternidade pela frente. Somos sim seres imortais, porque tudo o que Deus criou jamais morrerá, apenas se transforma constantemente. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos constantemente, com nobreza de sentimentos, essa transformação constante, sempre para melhor. Um abraço fraternal em nome do Senhor Jesus e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e de todas. Um abraço fraternal e até breve em nome do Cristo.